Olá pessoal, meu nome é Henrique Melo, eu sou do TRE de Pernambuco. Vamos dar início ao estudo do regimento interno do TRE de Pernambuco, de acordo com os artigos colocados no edital do concurso do TRE de Pernambuco. Então vamos dar início a este estudo que vai tratar das competências dos membros do TRE, corregedor, procurador, da escolha dos juízes eleitorais e das disposições transitórias. Vamos iniciar nosso curso. Bom, composição e mandato. Então vamos ver primeiro a composição e o mandato dos membros do TRE. Bom, o TRE de Pernambuco tem sede na nossa capital e jurisdição em todo o estado. E é composto atualmente de 7 membros, 4 escolhidos mediante eleição em voto secreto, 1 indicado pelo TRF e 2 nomeados pelo presidente da República. Vamos ver. Bom, mediante eleição pelo voto secreto, 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes de direito da entrância mais elevada, escolhidas pelo Tribunal de Justiça do Estado, 1 desembargador do TRF, da 5ª região, que é escolhido pelo próprio TRF, e 2 advogados, escolhidos dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados em listas tríplices pelo respectivo Tribunal de Justiça, cujas listas serão encaminhadas ao Presidente da República para escolha. Então esta é a composição dos membros do TRE de Pernambuco. Bom, não poderão ser nomeados para ocupar essas vagas de juristas, advogados. Advogado que ocupe cargo público do qual possa ser exonerado ad nutum. É o cargo comissionado. Diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública. Quem exerça mandato de caráter político, federal, estadual ou municipal. Deputado federal, deputado estadual, vereador, nenhum deles pode ser indicado. Os substitutos. Os substitutos dos embargadores eleitorais efetivos serão escolhidos pelo mesmo processo, ou seja, eleição em voto secreto, indicação pelo TRF ou nomeação pelo Presidente da República, em número igual para cada categoria e terão os mesmos direitos, garantias, prerrogativas, deveres e impedimentos dos titulares. Bom, nos 7 membros, naqueles 7 membros que compõem o TRE, não poderão fazer parte, não é, da corte, não é, dos 7 membros do TRE, como desembargador eleitoral, desde a escolha da convenção partidária até a apuração final da eleição, o cônjuge, o companheiro ou o parente consanguíneo ou afim, até o 2º grau de candidato à carga eletiva estadual ou federal, registrado na circunscrição. Ou seja, estadual, governador, deputado estadual e vice-governador. Federal, senador e deputado federal. Então, eles não poderão fazer parte da corte, ou seja, terão que se afastar e assumir no lugar dele um substituto, se estiver concorrendo na circunscrição um parente até 2º grau. O mandato. O mandato deles, não é, dos embargadores eleitorais, efetivos ou substituto, salvo motivo justificado, servirão por 2 anos no mínimo e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Pode ter um mandato menor de 2 anos? Pode. Por exemplo, não é, foi nomeado com 69 anos e aí só vai ter 1 ano de mandato por causa da aposentadoria compulsória. Esta é uma situação que poderá, não é, ocasionar o encerramento do mandato antes de completar o biênio. Certo? Bom, o biênio. O biênio será contado ininterruptamente a partir da data da posse, sem o desconto do tempo de qualquer afastamento, inclusive o decorrente de licença ou de férias. Nenhum desembargador eleitoral efetivo poderá voltar
a integrar o tribunal na mesma classe ou em classe diversa, após servir por 2 biênios consecutivos, salvo se transcorridos 2 anos do término do segundo biênio. Então, eles poderão passar um mandato de 2 anos, recondução por mais 2 anos, mas depois deverão sair. Passar 2 anos fora e aí poderão voltar novamente para o novo biênio. O intervalo de 2 anos, referido anteriormente, ou seja, daqueles 2 anos, né, dos 2 biênios para um outro biênio, somente poderá ser reduzido em caso de inexistência de outros membros que preencham os requisitos legais. Por exemplo, vai ser escolhido um membro para substituir o que está saindo. Naquele órgão, não tem nenhum membro que preencha os requisitos legais para substituir. Por exemplo, todos os demais são parentes dos que estão lá. Aí não pode. Então, este outro membro vai continuar um 3º mandato, devido à impossibilidade de ser escolhido outro, por não possuir os requisitos necessários para substituir o que está saindo, aquele que está concluindo o seu mandato. Consideram-se consecutivos 2 biênios quando a interrupção entre eles foi inferior a 2 anos. Pronto. Então, são 2 biênios consecutivos. Se ele passar menos de 1 ano, mas completar o outro, 2 anos. Aos substitutos, enquanto nessa categoria, aplicam-se as regras dos titulares, sendo-lhes permitido, entretanto, voltar a entregar ao tribunal como efetivos. Então, o substituto passou 2 anos, reconduzido por mais 2 anos, depois pode voltar ao tribunal como membro efetivo, ou seja, titular. Nada obsta, nada impede. A posse. A posse dos embargadores eleitorais ocorrerá dentro de 30 dias. Na seguinte situação: os magistrados contados da vacância do cargo. Bom, e os juristas, os advogados, contados da publicação oficial da nomeação. Então, deverão tomar posse. Esse prazo poderá ser prorrogado pelo tribunal por até 60 dias, mediante requerimento motivado do interessado. Por até 60, não é mais 60. Então, 30 até 60. Mas deverá justificar o pedido da prorrogação da posse. Os desembargadores eleitorais efetivos tomarão posse em sessão solene no tribunal. Porém, os seus substitutos tomarão posse perante a presidência do tribunal, lavrando-se o termo competente, o termo de posse. Bom, recondução. Poderão ser reconduzidos para um novo mandato. Não é? Então, eles poderão ter 2 mandatos, 2 biênios. Quando a recondução ocorrer antes do término do primeiro biênio, será anotada no termo da investidura inicial, havendo, entretanto, nova posse, se ocorrer interrupção do exercício. Por exemplo, o desembargador tomou posse. Antes de terminar o biênio, ele foi reconduzido para um novo mandato, um segundo biênio. Nesta recondução, não vai haver uma nova posse na recondução para o novo biênio. Anota-se apenas no termo da posse inicial, aquele livro quando ele tomou posse inicialmente, a recondução. Quando terminar o segundo biênio, ele vai sair, vai passar 2 anos fora, e aí interromper um outro biênio. Se ele for escolhido novamente pelo tribunal, aí sim, deverá tomar posse novamente. Por quê? Porque vai iniciar um outro biênio. Bom, antiguidade no tribunal. Considera-se antigo o desembargador que primeiro tenha tomado posse no cargo efetivo. E em caso de 2 desembargadores eleitorais de igual classe ou não, de classes diferentes, tomarem posse na mesma data, considerar-se-á o mais antigo para todos os efeitos regimentais. Primeiro, em relação a desembargadores e juízes de direito, aquele que for o mais antigo no tribunal de origem. Por exemplo, no Tribunal de Justiça. Segundo, em relação aos advogados, o que houver sido empossado há mais tempo como efetivo. Se persistir o empate, em relação aos advogados, o que houver exercido a substituição. Havendo ainda empate entre eles, aí sim, o mais idoso. Estes são os critérios que deverão ser aplicados quando for atribuída essa antiguidade no tribunal. Bom, vamos agora para a vacância, afastamentos e substituições.
Nos casos de vacância do cargo, licença, férias ou afastamento, desembargador eleitoral efetivo, será obrigatoriamente convocado membro substituto da mesma classe, obedecida inicialmente a ordem de antiguidade no tribunal e observada a alternância entre eles nos afastamentos subsequentes. Isso quer dizer o seguinte: um desembargador titular vai tirar férias. Obrigatoriamente será convocado um substituto, obedecendo-se o critério de antiguidade e da mesma classe. Aí um substitui. Nas outras substituições, aí nós devemos ter alternância entre os substitutos. Um substitui uma vez, depois o outro substitui, e assim vai, até concluir o mandato, as substituições. Nas ausências ou impedimentos eventuais de desembargador eleitoral efetivo, somente será convocado o membro substituto por exigência do quórum legal. Ou seja, para estar presente nas sessões. Então, só nesses casos é que o substituto será convocado para compor o quórum exigido nas sessões. Em caso de vacância, o substituto permanecerá em exercício até a posse do novo membro efetivo. Ou seja, o substituto não assumirá como titular. Ficará aguardando que o tribunal de origem ou então a presidente da República nomeie novo advogado para o lugar do titular que deixou o cargo vago. É vedado o afastamento de desembargadores eleitorais titulares ou substitutos no mesmo período para gozo de férias individuais em número que comprometa o quórum para julgamento. Ou seja, eles poderão tirar férias, tanto os titulares como os substitutos, mas deverão observar o quórum. Então, não poderão sair todos eles ao mesmo tempo, porque as sessões do tribunal têm seu quórum, né? Tem a maioria absoluta, tem a maioria simples, e tem que ser resguardado o quórum no tribunal. Os desembargadores eleitorais comunicarão por escrito ao presidente do TRE, até o dia 20 do mês anterior, os períodos de férias na Justiça de Origem, por exemplo, no TJ, no TRF, e os outros afastamentos programados, uma licença programada, por exemplo, ou imediatamente, quando o afastamento for imprevisto, uma doença, por exemplo. Então, até o dia 20 do mês anterior, por exemplo, ao gozo de férias. Tem que avisar o presidente do tribunal, por quê? Porque eles deverão sair também de férias no TRE. Então, sai do Tribunal de Origem de férias e sai do TRE também de férias. As férias dos desembargadores eleitorais poderão ser interrompidas, havendo necessidade do tribunal, devendo o período remanescente ser gozado oportunamente. A licença para tratamento de saúde dos desembargadores eleitorais afastados do cargo ou função pública que exerçam independerá de exame ou inspeção médica. Comunicam ao tribunal, mas não precisam ser submetidos à inspeção médica. Os desembargadores eleitorais afastados por motivo de férias ou licença de suas funções na Justiça de Origem ficarão automaticamente afastados da Justiça Eleitoral pelo tempo correspondente, exceto quando os períodos de férias coincidirem com a realização e apuração de eleição ou encerramento de alistamento. Portanto, neste período de eleições, eles não poderão tirar férias. E também quando coincidir no final do alistamento eleitoral, que ocorre, não é, nos 150 dias que antecedem as eleições. Aí eles não poderão tirar férias nestes períodos. O afastamento definitivo das funções judicantes e o término do biênio ensejarão a extinção da jurisdição eleitoral para o membro do tribunal. Então, quando terminar o mandato deles, o biênio, encerra-se a jurisdição daquele membro no tribunal. A jurisdição eleitoral cessará igualmente para o desembargador eleitoral da classe dos advogados que se tornar impedido de exercer a profissão após a investidura no tribunal. Então, cessará a jurisdição no tribunal para os advogados que estiverem impedidos de exercer a profissão após a investidura no tribunal. Eles passam um período sem poder exercer
as suas funções no tribunal depois que deixaram o tribunal. O presidente do tribunal, 45 dias antes do término do biênio, no caso de magistrado, ou 90 dias antes, na hipótese de advogado, comunicará o fato aos presidentes dos tribunais de justiça e do TRF da 5ª Região, para escolha e indicação dos novos membros, esclarecendo-lhes se trata-se do primeiro ou do segundo biênio do substituído. Então, o presidente do TRE vai enviar um ofício ao presidente do TJ e do TRF, informando que aquele membro estará com o mandato se encerrando, né? E também os advogados. Esta comunicação tem que ser feita, no caso dos magistrados, até 45 dias antes do encerramento do biênio. No caso dos advogados, até 90 dias antes do encerramento do biênio. No caso de vacância por motivo diverso, a comunicação será imediata. Por exemplo, um problema de saúde que poderá ensejar o encerramento, a vacância do cargo de forma imediata. Então, comunica imediatamente ao tribunal. Bom, os membros do tribunal gozarão de licença nos casos previstos em lei e na forma por ela regulada e ainda, primeiro, automaticamente e pelo mesmo prazo, em consequência de afastamento que tenham obtido na justiça de origem. Então, eles obtiveram por exemplo, no TJ, obtiveram a licença no TJ e ficarão imediatamente afastados também do TRE. Esta licença que eles obtiveram no tribunal de origem deles. 2. Concedida pelo tribunal quando se tratar de membros da classe de juristas ou de magistrados afastados da justiça de origem para servir exclusivamente à justiça eleitoral. Ou seja, dedicar-se exclusivamente às eleições, período de eleições. O trabalho é bem maior neste período. O desembargador eleitoral licenciado não poderá exercer qualquer das suas funções jurisdicionais ou administrativas no tribunal. Bom, salvo contra indicação médica, o desembargador eleitoral licenciado poderá reassumir o cargo a qualquer tempo, entendendo-se que desistiu do restante do prazo, bem assim proferir decisões em processos que, antes da licença, lhe hajam sido conclusos para julgamento, ou tenham recebido o seu visto como relator ou revisor. Ou seja, está de licença médica, mas o médico o liberou. Então, isso quer dizer que ele abriu mão do restante da licença que poderia continuar gozando. Por quê? Porque acha que já está apto a voltar às suas atividades. E aí, então, já poderá proferir decisões naqueles processos que havia recebido por distribuição. Quando exigir o serviço eleitoral, os membros do tribunal poderão ser afastados do exercício dos cargos nos respectivos tribunais de origem, sem prejuízo dos seus vencimentos. Ou seja, em época de eleição, o TRE poderá solicitar ao TJ, ao TRF, o afastamento do exercício dos membros do TRE daqueles tribunais, para se dedicarem exclusivamente às eleições. Mas não deixarão de receber os seus subsídios, seus vencimentos. O afastamento em todos os casos será por prazo determinado, ou enquanto subsistirem os motivos que o justificarem, e mediante solicitação fundamentada do presidente do tribunal e aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o TRE vai fazer a solicitação, mas deverá ter aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, o presidente permanecerá em exercício durante os períodos de recesso, podendo gozar suas férias isoladamente após o recesso. Em caso de afastamento do presidente, permanecerá em exercício o vice-presidente e, na sua impossibilidade, será convocado o suplente do presidente, ou seja, um desembargador suplente. O corregedor regional eleitoral, caso o serviço eleitoral o exija, permanecerá em exercício durante o recesso,
e gozar as suas férias em período extraordinário. Isto é o corregedor regional eleitoral. Bom, substituição. Nas ausências ou impedimentos eventuais ou temporários, serão substituídos. Então vamos ver a ordem de substituição no tribunal. O presidente do tribunal pelo vice-presidente. O vice-presidente do TRE pelo corregedor regional eleitoral. E o corregedor pelo desembargador eleitoral mais antigo. Mas todos eles, quando forem substituir estes membros, levarão seus processos para continuar relatando aqueles processos que haviam recebido por distribuição. Mas, quando estiverem na condição de presidente, a eles não serão distribuídos novos processos. Então, levarão seus processos, mas não receberão novos enquanto estiverem na condição de presidente. Qualquer dos membros da comissão de regimento será substituído pelo respectivo suplente da sua classe. O relator. O relator é aquele que recebe processo através da distribuição. Ele será substituído pelo revisor, se houver, ou pelo desembargador eleitoral imediato em antiguidade. Em caso de ausência ou impedimento eventual, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente. Então, o relator será substituído pelo revisor, se existir revisor naqueles processos. Ou então, pelo desembargador eleitoral imediato em antiguidade. O revisor. O revisor será substituído em caso de vaga, impedimento ou licença, por mais de 30 dias, pelo desembargador que lhe seguir em ordem decrescente de antiguidade. Então, é o menos antigo do que ele, decrescente de antiguidade. Cargos de direção. Vamos ver a eleição para os cargos de presidente, vice e corregedor. O TRE elegerá para seu presidente um dos desembargadores do Tribunal de Justiça, cabendo ao outro a vice-presidência. E para corregedor regional eleitoral, um de seus membros da classe de magistrados. O TRE tem 5 magistrados, 2 desembargadores do TJ, 2 juízes de direito da maior entrância e um desembargador do TRF. Excetuando-se o presidente, quaisquer dos outros magistrados poderá ser eleito para corregedor regional eleitoral. Não poderá ser advogado. Os mandatos. Os mandatos do presidente, do vice-presidente ou do corregedor regional eleitoral serão de 2 anos improrrogáveis. Não confundir mandato como membro com mandato como presidente. Como membro, 2 anos permitem uma recondução por mais 2 anos. Mas como presidente, só 2 anos. Vice, só 2 anos. Corregedor, só 2 anos. Se eles forem reconduzidos para um novo mandato, não poderão serem reconduzidos como presidente, vice e corregedor. Então, o mandato é de 2 anos improrrogáveis, contados da posse do respectivo cargo de direção. A eleição para presidente, vice e corregedor será processada mediante escrutínio secreto, ou seja, votação secreta, na sessão ordinária, imediatamente posterior à expiração do mandato do biênio, desde que presentes os elegíveis. Então, a primeira sessão após o encerramento do biênio será realizada, então, a eleição, mas deverão estar presentes aqueles que serão votados. Não sendo possível eleição na sessão ordinária imediatamente posterior à expiração do biênio, será convocada a sessão extraordinária para o primeiro dia desimpedido. Não pode ser final de semana, feriado, etc. Proclamação dos eleitos, presidente, vice e corregedor. Será proclamado eleito para qualquer dos cargos, presidente, vice e corregedor, o que obtiver a maioria absoluta dos votos do tribunal. Então, eles votarão, os 7 membros, e aí será eleito aquele que obtiver a maioria dos votos dos 7 membros do tribunal. Não sendo alcançada a maioria absoluta após 2 escrutínios,
pelo menos 4 votos, será considerado eleito o membro mais votado. E ocorrendo o empate, o mais antigo no tribunal. Então, 2 votações foram realizadas. Nenhum membro conseguiu obter a maioria absoluta. Será considerado eleito, então, o mais votado. 2 membros do TRE foram os mais votados. Empate. Então, será escolhido o mais antigo no tribunal, ou seja, aquele que está há mais tempo no tribunal. Posse. O presidente e o vice-presidente e o corregedor regional tomarão posse em sessão solene no tribunal, prestando compromisso formal de bem cumprir os deveres dos respectivos cargos, lavrado o necessário termo de posse. Vamos ver agora as competências. Vamos começar agora a analisar as competências. Primeiro, competências do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Compete ao TRE elaborar o seu regimento interno. Então, tem uma comissão de regimento interno responsável pela elaboração do regimento e alterações também. Compete ao TRE também organizar sua secretaria e a Corregedoria Regional Eleitoral. Nós temos a Secretaria Judiciária, onde tramitam os processos e onde eles são distribuídos. E também nós temos uma Corregedoria Regional Eleitoral, onde temos o corregedor, assessores e demais servidores. Onde, por exemplo, tramitam processos de duplicidade, pluralidade, coincidências, etc. Compete ao TRE eleger o presidente, o vice-presidente, o corregedor regional eleitoral, a comissão de regimento interno, que é composta por 3 membros, e a diretoria da Escola Judiciária Eleitoral. Escola Judiciária que realiza cursos diversos, a Escola Judiciária Eleitoral. Compete ainda fixar a interpretação cabível na hipótese de dúvida envolvendo norma regimental. Então, qualquer dúvida que ocorrer com relação a qualquer norma do regimento interno. Ou ainda a ordem dos processos submetidos à sua apreciação para julgamento. Existe uma ordem de julgamento dos processos. Poderá, por exemplo, ser suscitada uma dúvida sobre a ordem e aí o TRE vai interpretar, né, esta dúvida ocorrendo no regimento interno do TRE. Compete ao TRE também aplicar as penas de advertência, censura e destituição compulsória da função aos juízes eleitorais. Uma denúncia, por exemplo, contra o juiz vai ser apurada e o juiz poderá ser punido com uma advertência, destituição da função ou então censura. Responder às consultas sobre matéria eleitoral que lhe forem feitas em tese por juiz eleitoral, autoridade pública estadual ou federal, ou partido político registrado através do seu órgão dirigente regional aqui do Estado, ou delegado credenciado junto ao tribunal. Os partidos têm delegados credenciados junto ao tribunal e estes delegados também poderão fazer consultas sobre matéria eleitoral ao tribunal. Consultar o TSE sobre matéria de alcance nacional. Também o TRE é competente. Dirigir representação ao Tribunal Superior Eleitoral sobre medida necessária ao funcionamento do tribunal ou à execução de lei eleitoral. Lei eleitoral, por exemplo, representar o TSE sobre a execução, por exemplo, da Lei das Eleições 9.504/97, da Lei dos Partidos, etc. São leis eleitorais. Expedir instruções e resoluções para o exato cumprimento das normas eleitorais. Então, o TRE também expede instruções. E também edita resoluções, também aqui no Estado. Estabelecer o calendário das sessões ordinárias. O TRE toda semana realiza sessões. E aí compete a eles, aos membros do TRE, aos desembargadores eleitorais, marcar o calendário, ou seja, estabelecer o calendário das sessões. Quais os dias em que as sessões do tribunal serão realizadas. Dividir a circunscrição em zonas eleitorais, ou seja, dividir o Estado
em zonas eleitorais. Submetendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas eleitorais, os desmembramentos, à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Por exemplo, uma zona eleitoral com 2 municípios. Um é a sede da zona eleitoral e outra é o termo. Este termo vai virar zona eleitoral. Então vai ser criada uma nova zona eleitoral. Submeterá então o TRE à apreciação do TSE para que o TSE aprove a criação desta nova zona eleitoral. Ou então desmembrar uma zona. Pegar uma zona eleitoral qualquer, porque cresceu muito o seu eleitorado, muitos locais de votação, muitas sessões eleitorais, ou seja, muitos prédios. E aí o TRE, então, achou por bem dividir a zona eleitoral, desmembrar, né? Ou simplesmente rezonear. Existe uma resolução do TSE sobre desmembramento e rezoneamento. Parou? Bom, continuando. Dividir a circunscrição em zonas eleitorais, como vimos, né? E submetendo sempre a apreciação do TSE. Bom, aprovar a designação de juízes eleitorais, inclusive substitutos, na forma prevista nos artigos 211 a 217. Vamos ver depois, nesses artigos, a escolha dos juízes eleitorais que serão os titulares das zonas eleitorais, juízes de direito da respectiva comarca, que titularizarão zonas eleitorais no Estado. Aprovar a designação nos municípios com mais de uma zona eleitoral dos juízes competentes para as atribuições previstas na Lei 9.504/97. Ou seja, município que tem mais de uma zona eleitoral, por exemplo, Recife. Um juiz para propaganda, um juiz para prestações de contas, um juiz para as representações previstas na Lei 9.504, as ações, e um juiz para registro de candidatura. Tudo isso está na Lei 9.504/97. Aprovar os nomes das pessoas indicadas pelos juízes eleitorais para a composição das juntas eleitorais. As juntas que serão compostas por 3 ou 5 membros, o TRE é quem vai definir, e os juízes então indicarão seu nome como presidente e 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade com os respectivos substitutos. E aí esses nomes serão enviados para o TRE e o TRE então analisará cada nome e aprovará o nome ou não, porque não pode fazer parte de junta parente de candidatos, né, até o 2º grau consanguíneo ou afim, membro de diretório de partido político devidamente registrado, autoridades e agentes policiais, aqueles que estejam prestando serviço à Justiça Eleitoral, exercendo função eleitoral, menores de 18 anos, etc. Então, essas pessoas não poderão fazer parte de junta eleitoral. E o TRE, então, vai analisar os membros para ver se não há impedimento nem suspeição. Determinar a revisão do eleitorado com base em instruções expedidas pelo TSE, homologando o resultado. Por exemplo, chegou uma denúncia ao TRE de que o eleitorado de determinado município, existente naquele município, né, suspeita-se que há fraude no alistamento, ou seja, o total de transferências realizadas naquele município neste ano superem pelo menos 10% do total de transferências realizadas naquele município no ano anterior. Aí então o TRE vai autorizar o juiz eleitoral a promover a revisão do eleitorado, ou seja, convocar os eleitores daquele município para apresentar o título, a identidade e principalmente comprovar sua residência. Quem não comprovar vai ter o título cancelado. E o TRE depois receberá um relatório do juiz que passará ao corregedor e o corregedor ao TRE. E o TRE então deverá homologar o seu resultado. Acabou. Bem, pessoal, terminamos esta primeira parte e voltaremos com a segunda parte, ou seja, a segunda aula. Até a próxima aula.